adolescente, ciente do que ia acontecer, sabe? E ele estava disposto a me ajudar em oração, como minha família também estava disposta a me ajudar em oração. Só que ali nós nos casamos, Deus preparou uma casa para nós, ali na rua da minha mãe mesmo. E nós fomos morar na nossa casa. Quando nós fomos morar na nossa casa, nós três, as lutas continuaram e vieram mais fortes ainda. Né? Porque ali o Lucas já não tinha mais ali a referência dos avós. Ali ele tinha referência da mãe. Ali ele estava convivendo com a mãe e estava convivendo com o marido da mãe. Seria o padrasto dele como um pai. Então ele teria que respeitar também, né? E ali eu sempre orava para Deus e falava: Senhor, ajuda o Lucas a perdoar essa mágoa. Eu não sei o que ele carrega, porque ele não fala, ele não se abre comigo. Ele só fala que ele tem muitas mágoas, mas ele não falava o que ele carregava, o que ele sentia. Então, isso daí foi uma brecha para o inimigo atuar na vida dele. Então, quando ele saía, que ele tinha momentos de euforia, que ele começou a ter contato com os colegas que usava, começou a ter contato com bar, que ele ia muito para bar com os amigos, para jogar, né? E ali ele falava para mim que ia para a escola, não entrava para a escola, ele ficava fora para poder fumar. Então ele começou a fazer isso sempre. E quando ele se viu, ele já estava viciado em drogas. Ele já tinha ali desenvolvido uma predisposição para droga. Então aquela busca de preencher aquele vazio naquele momento, que era só um momento de prazer, não ficou só no momento de prazer. Começou a se alongar, começou a esticar ali, sabe? A vida dele. E aí, com 15 anos que ele já está, ele conta para mim. Ele fala para mim: mãe, eu preciso conversar com a senhora. Eu não estou mais só na maconha. Agora eu estou na cocaína. Eu experimentei a cocaína. Aí ali começou o meu desespero como mãe, porque eu não sabia o que eu estava lidando. Eu não tinha conhecimento dessas drogas, nunca tinha visto essas drogas na minha vida. Até a gente ver alguém ali fumando por um acaso na rua, é uma coisa, um cigarro de maconha a gente sempre vê. Mas agora estava lidando com outro tipo de droga. Eu não tinha noção do que o meu filho estava vivenciando. Eu voltei com uma amiga da igreja, que era muita amiga minha mesmo, confidente, e ela falou para mim que em Sorocaba tinha gratuito um lugar que dava ajuda para os pais, para a família. E que era para eu ir lá assistir uma das reuniões. E eu fui. E quando eu cheguei lá, que eu vi todo aquele pessoal ali, toda aquela família ali unida, eu vi assim que não era só na minha família. Então, até o dia que o Lucas me contou, eu falava assim: eu sou culpada por tudo que aconteceu comigo, alguma coisa eu fiz para que ele fosse para esse lado. Eu me sentia culpada. E eu falava assim: nossa, isso aconteceu comigo porque eu sou pobre, porque eu não tenho condições. Eu pensava assim, meu pensamento. E não, e aquilo ali estava em todas as classes sociais. Então, como o terapeuta disse naquela reunião, é o mal do século. Isso. Então, e agora você como mãe e pai, você teria que saber lidar. Como saber lidar com dependente químico na sua casa? Meu filho estava totalmente dependente. Não era só questão mais de rebeldia. Era uma situação tão triste que ele começou a ir para a rua em busca, e quando não tinha, ele nos manipulava para ter a droga. Ele dizia que era para comer, que ele estava com vontade de comer um lanche. Aí quando ele não dizia que era um lanche, era para comprar alguma coisa que ele sentia vontade, que ele queria um tênis, que ele queria alguma coisa. Porque não bastava só ir o dinheiro que ele conseguia, mas ia também o nosso. E ali dentro de casa nós servimos a Deus, nós íamos para o culto. Os meus pais pastores e eu, Silvana, como mulher de Deus, dizia assim: e agora? Eu vou envergonhar meus pais, eu não posso contar. Que vergonha! Como que eu vou pregar a palavra de Deus com meu filho usando drogas? Com meu filho usuário? Olha que situação que nós chegamos. Eu olhava para o meu esposo e dizia assim para ele: e agora? Ele dizia: amor, nós vamos orar? Isso acontece em todas as famílias, amor. A gente não vê testemunho de irmãos que pregam, pastores que provam: passa, amor, você não é a primeira. Mas eu estou com vergonha
de Deus, eu dizia assim, meu Deus, que vergonha do meu Senhor. Eu estava com vergonha de Deus. Eu ia orar e eu falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa, Senhor. E ele se aprofundando, eu preocupada com essas situações e meu filho se aprofundando. Eu tinha que buscar ajuda. Diz ele que já começou lá nos 12, que ele já tinha havido experimentado, mas ele não havia ficado viciado. Ele experimentou uma vez ou outra e deixou. Mas que ele me contou, ele ficou dos 14 anos até os 21 anos de idade dele. Então, quando a gente foi procurar a cura, ele estava entre 15 e 16 anos. Ele ia completar 16 anos. Com 15 ele já estava entregue, mas não totalmente, sabe? Ele se entregava uma vez ou outra, mas ele conseguia realizar as tarefas do dia a dia. Que tanto é que eu cheguei a um ponto de levar ele para a escola e ter que buscar, esperar ele na porta da escola, para ele não sair, para que ele pudesse terminar os estudos. Eu comecei a fazer isso. Aí teve um tempo que ele queria fazer um curso de cabeleireiro. Eu paguei esse curso de cabeleireiro para ele se envolver, para ele poder começar a trabalhar, para ele começar a se envolver, para ele não ir para dependência. Tudo eu fazia para ajudar. Eu ia intervindo, sabe? Em cada situação. Eu tenho um esposo dentro de casa, mas eu começo a refletir a semana toda qual que será a minha estratégia como mãe para tentar resgatá-lo. Meu Deus. Quando minha ficha caiu, eu estou cuidando tanto do meu filho, estou protegendo ele de todo esse mal que está em volta dele. Mas o meu esposo, ele é ser humano também. Eu preciso também cuidar do meu esposo. E um dia, olha o meu cuidar. Um dia, já há 3 anos nessa situação, perto dos 4 anos, né, esse intervalo até os 18, que eu digo, que eu ainda não podia internar na marra. Pensamento meu, que eu não sabia, né? Depois eu vou descobrir. Então, até os 18 anos dele, eu não poderia internar ele na marra, porque ele era menor. Era isso que me passavam, né? Depois eu fui descobrir que não tem nada disso. Isso. É o que me passavam. Então, eu cheguei no meu esposo, já há 4 anos no sofrimento, disse assim para ele, amor, eu orei e pedi para Deus uma direção. Eu não sei se eu estou certa ou estou errada, mas eu quero conversar com você. Eu não aguento mais ver você sofrendo desse jeito, você virando de lado, chorando. Ele chorava. Tinha de madrugadas que um olhava para o outro e dizia assim, o que vamos fazer? Como Paulo e Silas na prisão. Ele falava, vamos orar. Ele dobrava o joelho de um lado, eu dobrava ali do lado dele, nós orávamos. Até o Lucas aparecer em casa e daquele jeito, querendo mais drogas e mais drogas e mais drogas, e não tinha limite, o seu corpo não tinha limite. E ele ficava ali estendido no chão, até a hora que o seu corpo cansava de tanta droga. Eu falei assim, olha, esta prova é minha, você foi um filho obediente, você não merece ter uma esposa como eu. Eu tenho muito amor por você. E por eu ter muito amor por você, eu te despeço para ir embora. Você quer ir embora, viver a sua vida? Porque você não é obrigado a passar por isso. O filho é meu. Doendo no meu coração que estava. E com medo dele ir. Sabe?